Graça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré. Estamos aqui novamente para mais um estudo da Carta de Tiago, onde estamos discorrendo, ao longo desse mês, esses versículos, esses capítulos que tratam muito da nossa vida cotidiana como ser humano, como comunidade de fé, como devemos agir frente a várias situações. Nós vivemos em um mundo complexo, nós não estamos fora desse mundo, nós não somos extraterrestres como cristãos, nós não estamos separados no sentido que fora de uma sociedade, uma sociedade secular e uma sociedade cristã. Não, isso não existe. Nós estamos dentro dessa sociedade, caminhando juntos. Sim, não estamos vivendo, não devemos viver de acordo com o mundo. Que mundo é esse? O mundo que jaz no maligno, o mundo fora da cosmovisão cristã. Então isso sim, nós não somos desse mundo, não devemos viver neste mundo, na forma do mundo. O que Tiago propõe na sua carta, falando à sua comunidade de fé, é que esses irmãos saibam como viver neste mundo, no mundo cristão, no mundo pós-Jesus como Salvador, que fez todas as suas ações cumprindo a vontade do Pai. Então ele veio restituir uma nova humanidade para o homem através de Cristo Jesus, o único que poderia salvar a humanidade através do seu sangue, o sangue na cruz, através da ressurreição e também a esperança, e sabemos que Cristo voltará. Então, todo o problema do mal, todo o problema do pecado foi resolvido em Cristo Jesus. Já está resolvido, o famoso já e o ainda não. Já somos livres do pecado, mas ansiamos ficar livres totalmente, em toda a sua plenitude, Sermos como Cristo Jesus. Mas isso só no período da glorificação, ou se não morrermos, e Jesus nos buscar, estarmos com Ele na glória. Mas enquanto aqui estamos, como nós vamos viver perante esse mundo? Então eu te convido a abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 2. Esse é um capítulo extremamente forte no que diz respeito até o número 12, que ele vai fazer uma relação entre ricos e pobres e ricos. Como que a igreja deve tratar o outro, ou melhor, como que a sociedade deve tratar o outro. Deve haver uma diferença? Há diferença? Por que dessas diferenças? Então ele vai tratar um pouquinho, e eu te convido a fazermos essa leitura para podermos compreender e agirmos melhor na palavra de Deus. Diz assim, capítulo 2, a partir do versículo 1: Meus irmãos, como podem afirmar que têm fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo se mostram favorecimento a algumas pessoas? Tiago está falando aqui da sua comunidade, mas também revendo muitos conceitos das sinagogas judaicas, porque muitos dos cristãos ainda viviam e iam nas sinagogas, então já tinham conhecimento, já viviam de acordo com Cristo Jesus, mas faziam a prática nesses locais religiosos. Ele fala, olha, como que vocês dizem ter fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo se mostram favorecimento a alguma pessoa? Porque a lei judaica, o Antigo Testamento, ele é bem claro da questão do não favorecimento. De não favorecer em detrimento de uma pessoa ter mais riqueza ou menos riqueza, mais poder político, menos poder político. Na visão do nosso Pai, somos todos iguais e devemos tratar todos com justiça e equidade. Se, por exemplo, alguém chegar a uma de suas reuniões, ou no original, nas sinagogas, e essas sinagogas, além de um local religioso, também era um local de um ajuntamento jurídico. Então, muitas das vezes, algumas decisões jurídicas eram tomadas na sinagoga. Então, ele coloca, olha, se, por exemplo, alguém chegar a uma de suas reuniões nas sinagogas,
vestido com roupas elegantes e usando joias caras, e também entrar um pobre com roupas sujas, e vocês derem atenção ao que está bem vestido, dizendo-lhe: sente-se aqui neste lugar especial. Mas disserem ao pobre: fique em pé ali ou sente-se aqui no chão. Essa discriminação não mostrará que agem como juízes guiados por motivos perversos? Interessante, os homens que usavam anéis naquele tempo, muitos deles senadores, então tinham seus anéis, né, as joias, ou não tão os senadores, mas as pessoas de posse, com muitas riquezas. Então o anel, as joias, era uma representação de poder, de riqueza. E ele coloca, olha, as suas vestimentas. O pobre, nesse período, quando lá tinha 2 vestimentas ou 2 túnicas, era muito. Geralmente era 2, mas em sua maioria uma. E quando essa pessoa entrava, então, havia essa diferença, né, entre o rico e o pobre, dava para ver claramente. Nessa questão jurídica aqui, do juiz também, agora não como uma questão religiosa, mas no parâmetro jurídico, se o juiz fosse julgar uma causa dentro dessa sinagoga, segundo o Antigo Testamento, eles deveriam ir de que forma? Todos com a mesma vestimenta, ou vestido de forma igualitária. Para quê? Para não haver imparcialidade por causa do juiz. Então por isso que o Tiago fala, olha, peraí, cuidado. Não adianta vocês quererem que os ricos venham participar da nossa comunidade de fé trazendo esse favorecimento. Pelo contrário, se a nossa mensagem, a mensagem da cruz é para todos, é para o rico e é para o pobre, deve ser colocada como iguais, como justiça, como equidade, com todo zelo, com todo amor. Então ele fala, olha, cuidado para que a igreja, a comunidade de fé não trate uns de uma forma melhor. Olha, trazer esses homens dessa forma não vale a pena, porque eles não vão conhecer o evangelho do amor. Amar o próximo como a si mesmo. Se o homem coloca o amor acima das pessoas, ou o amor em detrimento, olha, esse tem posse, esse tem mais dinheiro, esse tem mais poder, esse tem mais estudo, esse não. Isso não é o evangelho de Cristo Jesus. Isso não é o evangelho da humildade. Esse não é o evangelho do Cristo que veio montado no jumentinho. Pelo contrário, o nosso evangelho é um evangelho onde todos somos filhos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa discriminação não mostrará que agem como juízes guiados por motivos perversos? Cuidado como você trata o outro ou por que você trata o outro de uma forma ou de outra. Ouçam, versículo 5, ouçam, meus amados irmãos, não foi Deus que escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé? Não são eles os herdeiros do reino prometido, aqueles que o amam? Mas vocês desprezam os pobres. Não são os ricos que oprimem vocês e os arrastam aos tribunais? Não são eles que difamam aquele cujo nome honroso vocês carregam? Como que esses irmãos ou aquele sistema estava favorecendo os mais ricos, sendo que aqueles irmãos, os mais pobres, eles eram sempre deixados de lado? O Império Romano favorecia os mais ricos. Na hora do julgamento, fora das sinagogas, o julgamento era de favorecimento para quem tinha mais poder, para quem podia pagar mais. Então a sua eloquência, ele poderia fazer a sua defesa ou pagar alguém para o fazer. Mas o pobre não. O pobre ele não conseguia vencer o sistema perverso da época. E era quem colocava então esses homens nos tribunais eram os ricos. Peraí, se vocês estão favorecendo esses ricos, cuidado. E não é o favorecimento deixarmos os ricos de fora, não. É, olha, somos todos iguais. Interessante,
Alguns falam, né? Alguns estudiosos, que Deus tem a sua predileção para os pobres. Eu creio que os pobres têm um coração, ou Deus tem um coração quebrantado para eles. Simplesmente porque os pobres não têm como lutar por si só com suas forças. Eles são oprimidos por vários sistemas econômicos, políticos, sociais, culturais. E não há quem os defenda. Se quem os defenda quem os defende são os poderosos, aqueles que fazem as leis. Mas Deus, com seu infinito amor, ama a justiça. E ama esses pobres porque, por causa da sua pobreza, seus corações estão quebrantados e devotos a Cristo Jesus. Isso não quer dizer que os ricos não possam ter esse coração quebrantado, devoto e ser bênção na mão de Deus. Claro que pode. Mas a gente consegue ver essa diferença, né? Olha, do rico entrar no reino dos céus, do pobre. Como que esse pobre de espírito, e isso aí poderia valer um estudo mais para frente, o que seria o pobre de espírito. Mas Deus ama os mais pobres, os injustiçados, as viúvas, os órfãos. Então, olha, vocês estão dando a honra a esses homens e deixando os mais pobres de lado. Peraí, é esses que sofrem. Pelo contrário, devemos viver como comunidade de fé, como os irmãos, unidos num só amor, numa só fé. Sem dúvida, versículo 8, fazem bem quando obedecem à lei do reino, conforme dizem as Escrituras. Ame seu próximo como a si mesmo. Vivam com o intuito de fazer e viver o que Cristo mandou. Ame o próximo como a si mesmo. É um mandamento. Mas se mostrar favorecimento a algumas pessoas, cometem pecado e são culpados de transgredir a lei. Olha, se vocês colocam uma pessoa ou uma família acima da outra, vocês estão pecando. E é tão pecado, ou é um pecado tão quanto ou igual a um adultério, ao matar outra pessoa. Pois quem obedece todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer a todas as outras. Pois aquele quem disse, não cometa adultério, também disse, não mate. Logo, mesmo que não cometam adultério, se matarem alguém, transgredirão a lei. Olha, se vocês fizerem isso, vocês estarão descumprindo a lei e a forma como deve se viver. Portanto, em tudo o que disserem e fizerem, lembre-se de que serão julgados pela lei que os liberta. Versículo 12. A lei de Cristo Jesus, a lei do amor, a lei de vivermos com justiça, com retidão. Não haverá misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia. Mas se foram misericordiosos, haverá misericórdia quando forem julgados. Na comunidade de fé de Cristo Jesus, na igreja de Cristo Jesus, não deve haver nem mais nem menos. Nós todos somos filhos de Deus. E a igreja é um local que a gente pode exercitar isso, onde o mais pobre pode dar aula para um juiz, onde aquele que tem mais riqueza pode ajudar numa lanchonete, a guardar os carros. Onde a pessoa não é pela sua posição social que ela tem um cargo melhor, não, somos todos iguais. Aqui é a comunidade do amor. É a comunidade onde a riqueza vem quando você compreende viver o Evangelho. O nosso Evangelho é o Evangelho de igualdade. O nosso Evangelho é um Evangelho de equidade. O nosso Evangelho é um Evangelho de justiça. Por isso que no reino de Deus nós temos que viver a liberdade do amor e não de favorecimento de uns para com os outros. Que Deus te abençoe, ricos e pobres, mas abençoe a todos
e todas que são filhos de Deus a viverem da melhor forma possível, amando, sendo justo, imparciais na sua conduta, no seu modo de viver. Não precisamos bajular ninguém, não precisamos levantar a moral de ninguém, não precisamos, como igreja, apoiar nenhum político, nenhuma esfera de poder, porque o nosso Deus, o nosso Cristo, é a nossa defesa, é a nossa justiça. Que Deus te abençoe e que sejamos todos ricos em Cristo Jesus. Amém e amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Muito obrigado a Deus pela caminhada que estamos tendo nesse livro de Tiago, onde podemos aprender, ó Deus, que nós devemos tratar a todos com igualdade, a todos com equidade, a todos com justiça. Que no reino de Deus não há ninguém melhor, mas somos todos iguais, pecadores, diante da Tua presença. Eu te peço, ó Deus, para os ricos de nossas igrejas, os nossos irmãos ricos, que eles aprendam a viver com justiça, com equidade, com benevolência, com amor. E os pobres, que o Senhor os ajude nas suas aflições e que eles cresçam em maturidade, em espiritualidade, ó Pai. Que possamos ter uma comunidade de fé abençoada, uma comunidade de fé que vive o Evangelho de Cristo Jesus com amor, mansidão, justiça e equidade. E que possamos, como Igreja de Cristo Jesus, levar o Evangelho a toda criatura, dos mais ricos aos mais pobres, dos mais pobres aos mais ricos, porque todos carecem do Evangelho de Cristo Jesus. É isso que oramos, é isso que agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, em nome de Cristo Jesus.